Amém? Amém. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14 e o 15. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Até aí, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vem nos dizer aqui em 2 Crônica. Aqui Deus traz essa mensagem ao povo de Israel. Um povo que estava se desviando da palavra do Senhor, se desviando da vontade de Deus, das coisas que Deus colocou diante daquele povo, para que aquele povo servisse, para que aquele povo trabalhasse, contribuísse para o louvor de Deus, para a glorificação de Deus. Mas aquele povo estava andando por caminhos tortos, adorando outros deuses, se desviando, tendo prostituição no meio do povo, se misturando com outros povos, algo que Deus pedia para aquele povo não se misturar, ser um povo separado. E havia muitas coisas ali no meio do povo que desagradava a Deus. E ali Deus vem e começa a falar com o povo. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, Deus tem um povo. Deus escolheu um povo aqui nesta terra. Diante de várias nações, Deus escolheu uma nação para ser sua. Um povo escolhido. Um povo que foi feito sacerdote. Um povo que é separado. Um povo que não é igual aos outros povos. Deus escolhe esse povo para ser seu. Para que o nome de Deus esteja no meio deles. Para que eles mostrem a diferença para outras nações. Para que eles vejam que Deus age no meio dele e outras nações sejam tocadas e se voltem a Deus. Abandonem seus pecados e se voltem ao verdadeiro Deus. Então Deus escolhe um povo nesta terra. O povo hebreu, o povo israelita. O povo que Deus escolheu para ser seu. Para que a glória de Deus andasse no meio daquele povo. Se nós viemos ler a Bíblia desde o começo, Deus vem derramando as suas bênçãos, falando do seu amor, falando da sua misericórdia. Quando o povo de Israel fica cativo no Egito, Deus derrama a bênção naquele lugar para tirar o seu povo dali. E o poder de Deus é visto por todos. Faraó, que era o homem mais influente daquela época, o homem mais poderoso, viu o poder de Deus descer sobre aquele lugar e humilhou Faraó e sua nação. E ali Deus vem trazendo milagres no meio daquele povo, trazendo comida, trazendo água para sustentar aquele povo do deserto. Aquele povo tinha uma nuvem que ficava sobre aquele povo de dia para que o sol não afetasse aquele povo. De noite aquele povo tinha uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que esquentava aquele povo do frio, que à noite o deserto é frio. O povo, quando queria comida, o maná descia do céu, alimentava aquele povo. O povo queria água, a água era tirada da rocha. E quando o Faraó veio sobre aquele povo, Deus abre o mar vermelho para que o povo passasse com os pés secos. Então Deus escolhe este povo e abençoa este povo aqui nesta terra. Mas esse povo começa a se desviar da presença do Senhor. E Deus disse: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, seus caminhos pecaminosos, os seus caminhos que não agradam a Deus, tudo aquilo que não vem glorificar o nome de Deus, é caminho torto, é caminho que não presta. Até para o homem pode se mostrar um caminho bom, mas no final é morte. Então Deus diz, se ele orar, se humilhar, buscar minha face, sair do pecado, abandonar o pecado, Deus disse que se este povo fizer isso, largar tudo, abandonar tudo e se jogar diante do Senhor e clamar por Ele,
Ele disse: então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu. Como é que vai fazer Deus ouvir? Hoje nós vemos o Brasil como é que está, as tragédias, e cada dia mais coisas que a gente fica assim, sem saber o que falar das coisas que nós estamos vendo hoje em dia. Mas apesar disso tudo que está passando aí, tem jeito, tem solução. Se o povo fizer o quê? Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, largar o pecado, abandonar o pecado. Deus disse que tem jeito, apesar de todos olharem e dizer que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, mas Deus disse que tem, porque para Deus nada é impossível, nada pode barrar o agir de Deus, nada pode barrar a vontade de Deus. Então Deus diz: se vocês se lançarem diante de mim, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vem dar promessa para aquele que se arrepende e larga a sua vida de trás, larga a sua vida para trás e não tem mais comunhão com o que passou. Deus diz que Ele ouve do céu, perdoa os nossos erros, os nossos pecados e sara a terra da iniquidade, do erro, das coisas erradas. Então Deus diz que Ele vem nos perdoar, Ele vai ouvir as nossas orações, se nós nos arrependermos, Ele vai ouvir as orações, Ele vai nos perdoar e vai nos abençoar, sarar a sua terra. Glória a Deus. Ele vai nos dar bênção. E Ele ainda diz em sua palavra: agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Se você se arrepender, se você orar a Deus, buscar a face do Senhor, Deus diz que agora, com essa mudança sua, com esse arrependimento que veio sobre a sua vida, Deus disse: agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Se nós estivermos em pecado, Deus não vai olhar para nós. Deus não vai ouvir a nossa oração. Porque o pecado faz distinção do homem com Deus. O pecado separa. Não tem como um pecador se chegar diante do Senhor Jesus. Não tem como, se ele não se arrepender e abandonar os seus pecados. E ali o Senhor vem e nos abençoa. Como Deus fala: agora os meus olhos serão abertos. Os olhos de Deus não estão fechados. Os ouvidos de Deus não estão tapados. Ele vê tudo, Ele ouve tudo, mas a pessoa que está no pecado, Deus não ouve. Deus não olha, Deus não tem comunhão, não tem como. Se lhe disserem que não, você pode ficar assim do jeito que você quiser com Deus, é mentira. Deus não tem comunhão com o erro. O erro faz separação, o erro separa o homem de Deus. Vê no Éden, por que Adão e Eva foram tirados do Éden? Porque pecaram, porque fizeram coisas que foi ruim aos olhos de Deus. Deus deu uma ordem, não cumpriram aquela ordem. Então Deus expulsou aquele casal do Éden. Porque o Éden era tudo que Deus tinha ali. A santidade de Deus estava ali naquele lugar. A justiça estava ali. E quando a pessoa é contaminada, não tem como ficar perto de Deus. As suas orações Deus não vai ouvir. Deus não vai olhar para você. Mas se você se arrepender, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, voltar dos seus caminhos iníquos, sair do caminho do erro, do pecado, da mentira, do engano. Deus diz que ouve as tuas orações.
então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. O que é que nós temos que fazer? Qual é a medida que nós temos que fazer? Será que se eu der dízimo na igreja, Deus vai perdoar meus pecados? Será que eu tiver 24 horas na igreja, Deus vai perdoar meus pecados? Será que tudo que eu tiver, eu botar no altar, Deus vai perdoar meus pecados? Se não tiver humilhação, orar, buscar a face do Senhor, sair do pecado, Deus nunca vai ouvir. Mas Deus promete que se você tomar o rumo certo, o rumo da luz, então eu ouvirei do céu. Deus irá ouvir o seu clamor, a sua oração. E Ele confirma em sua palavra: agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos a quê? A oração que é feita neste lugar. Como é que uma casa pode ter a presença de Deus se não sai do pecado? Como é que uma família pode ser tomada pelo Senhor Jesus se continuar no erro, no engano, na mentira, na prostituição? Como é que Deus vai agir se você está completamente melado, sujo, imundo? Deus não vai agir. Mas se você se humilhar e olhar para Deus, buscar a face do Senhor, esquecer, largar o pecado, deixar de fora, jogar fora tudo aquilo que traz a abominação aos olhos de Deus. Deus disse que agora sim meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. É isso que nós temos que fazer, se voltar ao Criador. Esquecer tudo que fomos edificados desde criança, aquilo tudo que foi implantado. Mesmo a gente não entendendo, mas a gente adorava, mas a gente se lançava aquilo, pensando que não, isto é Deus, é Jesus que está aqui. A gente se dobra diante de um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, e acha que aquilo ali é Deus. Deus é Espírito. Deus está em tudo que é canto. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Deus vem morar dentro de você. O Espírito Santo está sobre você. Nós somos feitos sacerdotes. Nós temos agora o privilégio de se achegar diante de Deus. Algo que profetas, reis, homens de Deus queriam ter, não tiveram naquela época. Mas hoje nós temos. Por quê? Jesus nos perdoa. Quando nós nos voltamos a Cristo, Ele nos perdoa, arrependemos dos nossos pecados, nos lançamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e Ele nos faz nos ligar com Deus novamente. Ele nos dá essa comunhão de novo com Deus. O arrependimento vem sobre você, você se arrepende, você vê quanto você estava longe de Deus, quanto você estava destituído da glória de Deus. E o arrependimento vem, e o Senhor vem e entra na sua vida com grande esplendor. E agora você é uma nova criatura. A palavra diz que você nasce de novo. Você é uma nova criatura. Você agora passa de ser criatura para ser filho de Deus. Glória a Deus. E agora sim, ouvirei as orações que é feita neste lugar. Ouvirei tudo que você clamar, tudo que você pedir, tudo que você colocar teu joelho no chão e clamar, Deus disse que ouve, porque agora aquele lugar está santificado, está livre de toda a imundícia, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Você largou tudo de lado e agora se lançou diante do Criador, do verdadeiro Deus. E agora Deus disse, agora eu escuto as orações que é feita neste lugar. Porque agora tudo foi santificado, foi limpo. Essa é a importância de você se lançar ao Senhor Jesus e largar tudo aquilo de lado. A tua vida tem que ficar à parte.
Agora Deus te dá uma nova vida. E esta vida tem que estar limpa. Tem que estar limpa. O Senhor agora te dá uma veste branca, nova, para você vestir e não mais manchar. E não mais deixar manchada, como você vivia antes. Porque agora o Espírito Santo está sobre você. E onde é que a gente tem que se lançar? E onde é que a gente tem que buscar isso? Como é que eu faço para buscar isso? Para que Deus ouça minhas orações? João 15. João capítulo 15, do 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por ele mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneça em mim. O que é que nós temos que fazer? Se lançar à videira. Mas não é só se lançar, é se lançar e permanecer nela. Permanecer ligada nela. Porque o Senhor Jesus disse que aquele ramo que não está ligado na videira não dá fruto. Não vai dar nada. Porque o ramo sozinho nada pode fazer sem estar ligado na videira. Mas Jesus disse que aquele ramo que está ligado à videira, está colado, está ali, permanece na videira, uma vez colocado, permaneceu na videira. Jesus disse que o Pai vem, limpa, poda, para que ele dê mais frutos. E o que são esses frutos? O arrependimento, a vida com Deus, a vontade de fazer as coisas de Deus, a vida que agora mudou, é diferente, não é mais a mesma. E os frutos que virão, aquelas almas que você vai trazer a Cristo. Através de você, você vai ser instrumento para trazer aquelas almas. Então isso é a transformação do homem. Antes pecador, agora salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se permaneceis na videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira é Jesus. Nós somos os ramos que tem que estar nela. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhe e lança no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Não tem discípulo de Cristo que não tenha fruto. Não tem. A diferença do discípulo e aquele que não é, são os frutos. É aquilo que você tem para dar. É a sua transformação. É a mudança que é vista por todos. Todos vão ver, você tem algo diferente, você mudou, você não é mais aquela mesma pessoa. Algo lhe transformou. Se o discípulo não tiver frutos, não é discípulo do Senhor. Porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E uma vez sendo discípulo, Jesus diz, pedires o que quiseres, e vos será feito. Por quê?
ou nós vamos pedir e Deus vai ouvir e nos dar, porque permanecemos na videira, somos discípulos do Senhor. O que foi que nós ouvimos lá? Agora eu ouvirei as orações deste lugar, porque o lugar agora foi santificado. Tudo que desagradava a Deus saiu, foi jogado fora. Tudo foi jogado fora. Quando Jacó saiu da casa do seu tio Labão, Jacó chamou o povo que servia a ele, pega todos os ídolos, tudo que é corrente de ouro, colar, tudo que for idolatria, me dá tudo aqui. Cavou um buraco, jogou tudo, tocou fogo e jogou terra por cima. E agora Jacó sai limpo para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ver isso. É isso que temos que olhar. Como é que nós estamos na presença do Senhor? Como é o nosso proceder, o nosso dia a dia? Será que as pessoas olham para nós e dizem, rapaz, esse é um negócio diferente. Ele é diferente. E mudou, você se lembra como era? Agora como é que ele está? E isso é aparente, as pessoas veem. Não é você que fala não, as pessoas veem isso em você. Em Tiago, capítulo 4, 3, Tiago fala ali, pede e não recebe, porque pede mal. Pede para o seu bem, para você. Pede o que é para você. Você não pede o que é para glorificar a Deus. Então tudo que nós viemos fazer nesta vida agora é para glorificar o Senhor. Tudo agora é para a glória dele. É isso que devemos se atentar. A sua vida agora é para glorificar o Senhor. Antes você estava longe. Deus não te ouvia, não te olhava. Mas agora que você foi transformado pelo Senhor Jesus, se arrependeu, entregou a sua vida a Jesus, Jesus te transformou. Vós é templo do Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer agora é para a glória do nosso Pai. Um simples trabalho que você trabalha honestamente, você está glorificando o nome do Pai. Toda vez de manhã, quando eu vou para o trabalho, eu peço a Deus, Senhor, me usa ali dentro. Me usa como teu instrumento, Senhor. Senhor, eu estou ali, me usa. Hoje eu estou ali no trabalho, uma senhora chega, ô Binho, segunda-feira em diante, a gente vai se reunir para orar, viu? Porque a gente está entrando aqui, não está sentindo bem aqui neste lugar. Esse olha... Deus começando a usar. Ele está certo, a gente está aqui. Chega mais cedo, a gente se reúne e vai orar. Olha Deus trabalhando. Olha Deus dando a oportunidade de glorificar o nome dele naquele lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a nossa vida agora é glorificar o nosso Deus, rapaz. Esquece a tua vida. Jesus disse, nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz diariamente e me segue. Olha a oportunidade chegando de glorificar o Senhor, falar da palavra de Deus naquele lugar e almas ser tocadas. Aleluia, Jesus. E sabe o que Deus quer fazer? A gente não sabe. A gente tem que estar disposto ali, atento. Os momentos que vai chegar, tem que estar atento e agarrar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus diz, aquele que está, o ramo que está em mim, dará fruto. Dará fruto. Porque sem ele, nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em Mateus 7, 8, Jesus fala que porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. O que está faltando a cada um de nós é buscar, meu irmão. Buscar. Buscar, bater, bater, procurar. E o Senhor disse que vai dar. Não pede, não recebe porque pede mal. Pede para glorificar a Deus, para ver se Deus não trabalha. Esquece a tua vontade e pede para a glória dele para ver. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu filho. Bota teu joelho no chão e pede para ver se Deus não salva. Você não faz bater com as pernas dele aqui. Pede para tu ver se Deus não age. Imagine uma mãe clamando por uma salvação de um filho. Deus não vai ouvir?
Uma mãe que anda justa ali, saiu do pecado, abandonou tudo e anda reto agora. Deus não vai ouvir? Agora eu ouvirei as orações neste lugar. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus.